Como é Continuando. próprio dos grandes homens, Salazar despertou paixões acesas a seu favor e contra, e a sua figura. Pois. Além do nome da figura em apreço, contém a palavra estadista, convém, para benefício mútuo, meu e dos ouvintes, precisar o seu significado e o que distingue de um simples político. Um político, do grego políticos, é quem se ocupa da política, ou seja, do governo da polis, quer dizer, a arte e ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, que chegou às línguas europeias modernas através do francês politique, que já em 1265 era definida nesse idioma como a ciência dos estados. Um estadista é também ele um político, mas distingue-se deste não só pela probidade e profundidade da sua ação, como pelo de generalidade em momentos críticos. Em síntese, o estadista preocupa-se com a próxima geração e o político com a próxima eleição. O estadista tem na centralidade da sua ação colocar o Estado ao serviço da nação. Podemos assentar na seguinte definição de estadista: pessoa que revela grande tirocínio, grande habilidade e discernimento no que diz respeito às questões políticas, à administração do Estado, completo homem de Estado. Ora, António de Oliveira Salazar possuía todas estas qualidades em altíssimo grau e, apesar de não ter cumprido o serviço militar, mostrou ser versado na essência da coisa castrense, como o demonstrou no discurso. Torna-se imperativo conhecer o antes e o depois e fazer as respectivas comparações, tendo em conta os valores e a geopolítica das diferentes épocas. Senão, estaremos sempre em presença de uma desonestidade intelectual. Além como o início do período anterior, que tem efeitos diretos na obra de Salazar e na implantação do Estado Novo em 1933. Lembrando ainda a importância que as invasões napoleónicas e a retirada estratégica da família real para o Brasil, na sua sequência, tiveram no eclodir. Durante os 90 anos que durou o liberalismo em Portugal, de 1820 a 1910, houve 6 monarcas, dos quais 2 foram assassinados, e 3 regências, 142 governos, ou seja, um governo e meio por ano, 42 parlamentos, dos quais 35 dissolvidos por meios violentos, 31 ditaduras, ou seja, um terço do tempo, portanto, fora da normalidade constitucional, e 51 revoluções, pronunciamentos, golpes de Estado, sedições, etc. Por outro lado, os 16 anos da anarquia gerada pela democracia direta da Primeira República
apenas 5 anos em que se conseguiu cumprir a Constituição aprovada em 1911. Só em Lisboa e, por exemplo, entre 1921 e 1925, deflagraram 325 bombas. E tal representa apenas um pequeno exemplo do caos que reina. Em 1926, o país estava completamente esfrangalhado, em anarquia política, em bancarrota permanente, internacionalmente desqualificado, a economia paralisada e social e moralmente destroçada. O triunvirato saído de 28 de maio revelou-se uma situação transitória. A história em si e bem, a dignidade nacional, as condições leoninas da Sociedade das Nações para a concessão de novos empréstimos, o problema atingiu gravidade extrema. Foi aí que Eduardo Pacheco se lembrou de propor o nome de Salazar e foi buscá-lo a Coimbra. Estou convencido que se tal não tivesse acontecido, está por cima disto, relativamente à cronologia. Sobre a obra efetuada e a doutrina que a sustentou. Dizia o Essa de Queiroz que era necessário um sabre, isto em 1890, que era necessário um sabre tendo ao lado um pensamento. Nos sucessivos governos de que fez parte, desde que entrou para o governo em 28 até ao último que liderou em 1968, foi Salazar sempre a figura principal e nenhuma outra figura no país político o ofuscou. A sua ação moldou o país por 4 décadas e tocou profundamente todos os domínios da sociedade. Desde logo as finanças, que, conjuntamente com a ordem pública, eram os problemas mais urgentes, quando deixou a sua cátedra em Coimbra. Com a segurança nas ruas e nas fronteiras asseguradas pelo Exército, o tal sabre de que falava o Essa, ou seja, a autoridade que permite o exercício do poder, pôde Salazar dedicar-se ao saneamento das finanças. E fê-lo com extraordinária energia e rapidez, ao ponto de, logo no ano de 28-29, ter logrado um superávit orçamental. A partir daí, António Oliveira Recording is on. E era composta pelo têxtil de algodão e a produção O banco Berengen Brothers era o financiador da coroa portuguesa desde 1805. A Inglaterra não dominava apenas economicamente, mas também politicamente. E tal ocorria desde o tempo das invasões francesas. Quase todos os produtos manufaturados e energéticos, como por exemplo o carvão, vinham de Inglaterra. A França ocupava o lugar da Inglaterra no campo cultural. Salazar descolonizou-me de uma e de outra. Tal representa uma dívida impagável que todos lhe ficamos a dever. Ora, o setor primário, pobre como era, Recording is on.
Estima-se que entre 1852 e 1890 o Estado tenha pedido o que fez disparar a inflação e depreciar a moeda, que caiu para metade do seu valor, ao passo que se restou uma fuga de capitais generalizada. A República, salvo o tal ano de 13-14 que se revelou um fogo-fato, conseguiu piorar tudo, o que foi ainda agravado pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. Continuou-se com a emissão de notas inconvertíveis em ouro, e a dívida do Banco Central, que era em 1913 de 71 mil contos, passava dos 1.600 mil. Perdão, de 1.600.000 em 1924. A partir desse ano, o desastre continuou com a emissão de bilhetes de tesouro e por adiantamentos da Caixa Geral de Depósitos e Poupança. Os bilhetes, que montavam a 235 mil contos em 1924, ascendiam em 1928 a 1.200.000 contos. Recording is on. Estou, é só para saber se me estão a ouvir ou não. Porque eu vou ter que lhe fazer uma pergunta. Eu vou-lhe fazer uma pergunta para ver se estamos conectados, porque estão-me sempre a desconectar. Como falou, portanto, na moeda, eu ia só dar um salto no tempo e, portanto, era para ver se me ouvia, dizer que, efetivamente, no 25 de Abril, a nossa moeda era a sexta mais forte do planeta, não é verdade? É, sim, senhor. E o que está a passar agora o que se passou naquela época. E agora só não se passa exatamente o que se passou naquela época porque o Banco Central Europeu não deixa. Pois. Porque entramos para o Banco Central Europeu, a única coisa que os diferentes governos portugueses souberam fazer foi emitir dívida. Foi emitir dívida. Não fizeram mais nada. Nós não fizemos nada com a riqueza que criámos. Pronto, mas já lá irei à frente depois explanar um pouco mais sobre isto. Não falo mal. Muito obrigado. Recording is on. A não resolução deste problema fundamental traduz-se no recurso indefinido ao crédito. Quando este falta, é preciso recorrer à emissão de notas, à fabricação de moeda falsa, que é a emissão de notas sem contrapartida. As que se fizerem representavam saques sobre o futuro. São esses os que somos agora chamados a pagar. É exatamente o que está a passar agora. Palavras proféticas. Era, pois, imperativo consumir e gastar menos do que aquilo que se produzia. Foi aquilo que Salazar fez e pôs o Estado a dar o exemplo. Coisa que não acontece hoje em dia. Pode afirmar-se que tudo isto era apenas bom senso. E era. Só que ninguém até então o tinha tentado e conseguido.